Queridos, vamos estudar agora a curva de aquecimento de substâncias puras. Primeiro, vamos definir o que é o aquecimento. O aquecimento é o aumento de temperatura que ocorre devido ao aumento de energia acumulado pela matéria. Como assim, Cássio? Vamos supor aqui que nós temos um líquido e esse líquido sofreu um aquecimento. A energia começa a fluir da chama para o líquido. Quando isso acontece, o líquido começa a ter mais agitação, passando muitas vezes para o estado gasoso. Quando a agitação aumenta, quer dizer que temos mais energia nessas moléculas do que tínhamos anteriormente. Então, a temperatura inicial ela é menor do que a temperatura final. Deu para entender? Então, a curva de aquecimento de uma substância pura, como é que a gente constrói? Primeiro, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui água, no estado sólido, né? Essa água ela está numa pressão de 1 atmosfera, numa temperatura de menos 20 graus Celsius. A temperatura de fusão dela é conhecida em 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é conhecida em 100 graus Celsius. A primeira etapa para a construção da nossa curva de aquecimento de substância pura vai ser o aquecimento do gelo até a temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura onde ocorre a passagem do sólido para o estado líquido. Então, nós temos o gelo, nós vamos aquecê-lo, nós vamos fornecer energia para ele, até que ele passe para o estado líquido. Relembrando as propriedades, estamos trabalhando com água na pressão de 1 atmosfera, o gelo inicialmente está a menos 20 graus Celsius e a temperatura de fusão, a temperatura onde ele vai passar para o estado líquido, é 0 graus Celsius. Então, nós temos inicialmente temperatura de menos 20 graus e vai ser aquecido durante o tempo até chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Beleza? Posteriormente, nós temos um período de estagnação, onde a temperatura não vai variar. Por que a temperatura não varia, Cássio? Porque aqui está ocorrendo a fusão. Nesse espaço aqui, nós temos gelo mais o líquido que já se formou. Então, até que torne-se totalmente líquido, até que todo sólido se transforme em líquido, se transforme em líquido, essa temperatura não vai variar. Entenderam? Então, a temperatura fica constante enquanto existir gelo e líquido no mesmo momento. Até que todo sólido se transforme em líquido, a temperatura fica estagnada. E essa rampa aqui foi o aquecimento até a temperatura de fusão. Tranquilo? Segunda etapa é o aquecimento da água até a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É onde ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos pegar o líquido, aquecê-lo, vamos fornecer energia para ele, e ele vai ganhar energia passando para o estado de gás, o estado gasoso. Relembrando as propriedades, a água agora está na 0 graus Celsius, veio da situação anterior, e a ebulição vai se estabelecer a 100 graus Celsius. Então, temos o gráfico. Inicialmente, com a primeira etapa, chegamos nesse ponto aqui. Primeira etapa. E agora? Agora vai acontecer um aquecimento até 100 graus Celsius. Esse aquecimento, ao chegar na temperatura, vai se estabilizar por um tempo. Legal. Da mesma forma, essa primeira parte vai ser o aquecimento
do líquido. E a segunda parte vai ficar estagnada, porque nesse ponto aqui vai existir líquido mais, chamar de V, vapor. Certo? Então, até que todo líquido tenha se transformado em vapor, a temperatura fica constante. Constante. Beleza?